Abra sua Bíblia no Salmo 40, salmo muito conhecido. Salmos, livro de Salmos, número 40, versículos de 1 a 3. Eu creio que nós vamos recitar juntos. Vamos lá, no telão, acompanhando o telão aí, que tem a mesma tradução. Vamos lá? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-os, e pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E pensando nesse verso final, eu estou intitulando essa mensagem de Deus me deu uma nova canção. Um adolescente estava cantando no chuveiro de uma forma que não era comum. A mãe estranhou. Nunca vi meu filho cantando assim. E aí, quando ele saiu do banho, perguntou: por que você está tão alegre cantando? É que eu consegui, depois de tanto tempo, marcar um encontro com a Renata, a menina mais bonita da minha classe. E ele estava cantando por causa disso, né? A sua alegria. Irmãos, nós na vida, nós temos momentos tristes e momentos alegres. E esses momentos, né, são alternados, né? Você tem alegrias, tem tristezas. E é comum, não é? Nós passarmos por isso. E às vezes até no culto, assim, a gente que está aqui na frente, a gente observa, irmãos, que tem alguns irmãos cantando com alegria mesmo. A gente não está aqui para julgar, porque cada um se expressa, né, de uma forma. Então, mas é contagiante a gente ver a alegria. Eu não estou vendo aqui o Asaf, né? O Asaf, gente, né, filho do irmão Márcio e Carlos, está lá, tá, ó, Asaf lá, Asaf, eu estou olhando para você aqui, cadê você? Asaf expressa uma alegria, irmãos, poxa vida, né? Quando está cantando, que coisa boa, não é, irmãos? A gente se expressar alegria, abrir o peito, abrir o coração para cantar, né? Então é bom, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem irmãos que, não sei, né, parece que tem uma tristeza ali no coração, não consegue, não estou dizendo que você tem que se expressar não, mas às vezes, quem está cantando aqui na frente, é muito importante expressar, né, ter uma expressão de acordo com a música que está cantando, com a letra, né, expressar esse louvor, essa alegria. Então, irmãos, eu sei que às vezes a gente não consegue fazer isso, por uma tristeza que há no coração, alguma coisa pesada, né, que passou por uma experiência difícil, enfim, é comum isso. A gente, às vezes, repito, sem julgar, né, mas a gente fica olhando, né, para o rostinho de cada um, né, e percebe isso. Mas é importante, por isso que eu gosto de, às vezes, pedir, dá um sorriso, mostra as canjicas, porque é legal, irmãos, é legal você abrir o coração, sorrir. Isso
te abre para Deus, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus que será pregada, né? E faz bem. Você vai fazer uma pesquisa na internet, você vai ver que o sorrir faz bem, tá? Muito bem à saúde física e emocional, não é? Tem uma frase aí no mundo que diz assim: quem canta, não é bem assim, mas é importante você expressar o seu louvor a Deus, não é? A gente tem o fato de estarmos com vida, né? O Oziel comentou alguma coisa aqui no início. Você está com vida, irmãos, já é motivo de gratidão. Para pensar as bênçãos de Deus, né? Como Deus tem conduzido a sua vida. Olha para tantas pessoas que estão passando por tantas dificuldades, tantas lutas, irmãos. E às vezes você olha para uma pessoa, você não imagina a luta que ela está passando. Na sua vida pessoal, na sua família, não é? Então, como é importante, irmãos, nós na presença de Deus, buscarmos razões para cantar, para louvar, mesmo enfrentando tristezas e lutas, né? E Davi aqui, né, no verso 3, ele diz: me pôs nos lábios um cântico novo. Ele pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E no Salmo 126, 1 e 2, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha, como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, não é? De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Você sabe que é uma referência à libertação do povo do cativeiro babilônico, né? O povo ficou lá quantos anos, irmãos? 70 anos. E aí depois, por etapas, foi sendo libertado, então o povo canta. E Davi aqui no Salmo 40, ele diz que Deus colocou um novo cântico na boca dele, nos lábios dele. Por quê? Ele ganhou na loteria? Passou num concurso? Comprou uma casa nova? Tudo bem, realmente, tirando a loteria, que é jogo, né, de azar, nunca joguei não, irmãos. Me converti com 17 anos. O único jogo que eu fiz antes de me converter era jogo do bicho. Sabe? E ganhei um dia, irmão, sabe? No jogo do bicho. Tinha esse negócio, sonhou com o animal, vou jogar, né? Não é com a sogra, não jogar num animal. Você não vou dizer qual animal não, né? Então, mas qual o motivo que Davi, né, está se expressando aqui? Um novo cântico. Qual foi o motivo? Então, vamos ver nesse texto, não é, que não foi algo simples, não foi a celebração da vitória de um campeonato de um time, nada disso. O louvor sai lá do fundo da sua alma, e esse louvor é direcionado a Deus. Um hino de louvor. Quais os motivos do louvor desse novo cântico de Davi? Então deixa a Bíblia aberta aí, nesse texto que nós vamos ver. 3 motivos de louvor que Davi expressa e que eu tenho certeza que são motivos para nós também. E o primeiro que eu quero destacar aqui, não é? Ele nos deu uma nova canção, porque Deus responde às nossas orações. Coisa maravilhosa, irmãos. O verso 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Irmãos, esse é um motivo
muito grande de nós louvarmos a Deus, de nós termos nos nossos lábios um cântico novo, porque Deus responde às orações. Irmãos, nosso Deus é um Deus vivo, e uma das experiências na vida cristã que mais edificam a nossa vida é quando você tem uma experiência de oração. Quando você clama a Deus e Deus te responde. Irmãos, é algo fantástico. Puxa vida, Deus respondeu a minha oração. Eu clamei e Ele respondeu. A resposta de Deus veio. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ele diz assim, olha, esperei com paciência, esperei, e outra tradução diz, esperei confiadamente. Quando a gente olha a língua original, o hebraico diz assim, esperei. E repete. É uma espera duplicada, intensa. Esperei no Senhor. Que coisa maravilhosa, não é algo passivo. Esperei. Sabe, não é isso que está dizendo. Um esperar passivo, é um esperar com expectativa, é um esperar com confiança, é um esperar com fé, é um esperar com esperança. E 1 Pedro 1,3 diz que viva esperança. Olha a diferença de um esperar passivo e um esperar ativo. Esperei com confiança, esperei com esperança, esperei com expectativa. Essa é a ideia de esperar a volta de Jesus. Esperar com expectativa, com esperança, com confiança. É essa a ideia aqui. Então é algo maravilhoso, é uma esperança transcendental, não é, que sobe aos céus, não é? Excede as coisas normais, ordinárias, é algo extraordinário, né? Então nossa esperança, irmãos, não está em governos, em liderança política. Nossa esperança não está no emprego que eu tenho estável, estou aposentado, estou garantido. Não é essa esperança. Não, eu tenho um trabalho sólido, eu tenho uma empresa e tal, e tal, e tal. Tenho estabilidade financeira. Não é isso, irmãos. Não são as circunstâncias que me dão essa esperança e essa certeza da ação poderosa de Deus. Então, esperei confiadamente pelo Senhor, ou no Senhor. Então, não é uma esperança vazia, é esperança em Deus. É esperança numa ação divina, é esperança numa providência de Deus. Providência de Deus. Você se lembra muito bem quando Deus fez uma promessa a Abraão e a Sara de que a descendência deles seria o quê? Como? A areia do mar, com as estrelas dos céus. Mas como se nós não temos filhos? Que negócio é esse, Senhor? Até quando vamos esperar? Já estamos velhinhos. E não tem mais esperança. E aí, nessa espera, Sara resolve dar um jeitinho, né? Qual? Arrumar uma serva egípcia, de nome Agar, para ter filhos. E aquilo foi um problema sério, você conhece a história, um problema no lar.
na família, no relacionamento conjugal. Às vezes, quando nós queremos nos adiantar, porque esperar, irmãos, é uma atitude de fé. Parece uma coisa negativa e passiva, mas esperar é uma demonstração de fé. Essa esperança aqui que nós estamos falando é uma demonstração de fé. Então, infelizmente, eles tiveram problemas sérios porque não esperaram. Nós não somos bons de esperar, né, irmãos? Você gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar, irmãos. Ninguém gosta de esperar, não é? Então, nós somos agitados, queremos tudo para ontem. E somos assim, né? Em qualquer lugar que você vá, você não gosta de esperar. Mas, quando se trata do Senhor, é diferente. Eu preciso esperar com fé, com expectativa, com esperança. E o texto continua: ele se inclinou para mim, isto é, Deus se virou para mim, isto é, Deus me deu atenção, Deus me deu importância, Deus me ouviu, Ele se inclinou. Você lembra quando Jesus estava indo em direção a Jericó, que quem foi que clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Cego? Bartimeu. E as pessoas, os próprios discípulos, fica quieto aí, rapaz, está gritando aí, atrapalhando o mestre. E ele continuava clamando, né? E Jesus para e dá atenção a ele. Virou-se para ele. Jesus não despreza ninguém, irmãos. Jesus dá atenção. Jesus faz questão de dar atenção. E o atendeu e o curou. Lembra das crianças? Criança vai atrapalhar Jesus, fica para lá. Deixem as crianças virem a mim, não as impeçais. Das tais é o reino dos céus. E Jesus pega a criança no colo. E Jesus diz: vocês é que têm que se fazer como criança para entrar no reino. Olha como é que Jesus faz conosco, irmãos. Essa ideia, inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. E a gente lembra daquele versículo tão conhecido: clama a mim e coisas grandes e ocultas que não. O profeta Oséias diz assim, Deus diz através do profeta Oséias: sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Irmãos, isso é maravilhoso, queridos. Saber que temos um Deus que ouve a nossa oração. Você tem experiência com Deus de oração? Você tem procurado ter essa experiência com Deus de oração? Ou a gente ora no vazio? Sabe, essa intimidade com Deus é muito importante, irmãos. Deus ouviu o clamor de tantos homens de Deus e mulheres de Deus, que poderíamos citar vários exemplos. Deus ouvindo a voz de um menino, Ismael, lembra? Lá no deserto, de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó,
de gente em perigo, gente em riscos de vida, Deus ouve. Então, Deus ouve a sua oração. Mãe, pai, filho, filha, avô, avó, criança, Deus ouve a sua oração. O pastor Newton Duarte, um missionário, ele contou uma experiência que eu já até coloquei numa reflexão. Eles estavam viajando e ainda chegava muito tempo, é um lugar de roça, e faltava muito ainda para chegar no local, chovia muito, muito, muito. E o carro chegou uma hora que passou no lamaçal e ficou preso. E ali lutando, sabe, ligando, acelerando, e cada vez mais o carro ficava. E eles, lugar ermo. E o pastor Nilton falou: eu estava vendo que nós íamos passar a noite ali. Eu, minha esposa e meu filhinho. Nós íamos passar a noite ali. Não tinha jeito, não tinha chuva, chuva, chuva. E aí ele desiste. E aí, sem que ninguém esperasse, o menino de 5 anos, 5, 6 anos, lá atrás, no banco de trás, fez uma oração: Papai do céu, tira o nosso carro do atoleiro. Que surpresa, os pais não esperavam aquilo. E diante da oração do menino, o pastor Nildo disse: eu vou tentar de novo. Ligou o carro, acelerou, e o carro saiu imediatamente. A oração sincera de um menino. Irmãos, que privilégio. É um motivo muito grande de nós louvarmos a Deus, de ter um novo cântico, porque Deus ouve a nossa oração. Deus se inclina para nós. Deus não rejeita a nossa oração. Você pode clamar onde você estiver, na situação que você estiver, você pode levantar sua voz a esse Deus maravilhoso, que Ele vai ouvir sua oração. Deus gosta de ouvir sua oração, e Ele, na sua palavra, manda que nós oremos. Deus manda o povo dele orar, Deus manda a igreja orar. Nós precisamos fazer isso, irmãos. É motivo de muito louvor, é motivo de nós cantarmos a Deus. A segunda razão que eu vejo aqui que Davi apresenta: devemos louvar ao Senhor porque Deus nos resgata da perdição. Verso 2: tirou-me de um poço de perdição. Olha só. Tirou-me de uma cova funda, de um buraco escuro. Certamente Davi estava pensando em aqueles poços, né, que os animais caíam e morriam, não conseguiam sair, né? Ou armadilhas que alguém pudesse cair e não sair dela. O Salmo 88, verso 6, o salmista diz: estou preso e não vejo como sair. Ele diz que a cova é profunda, é um tipo de abismo. No 103, verso 4, o Senhor é quem redime tua vida da cova. Nós temos estudado Jeremias, né? Jeremias foi jogado aonde? Numa cova. E ele cita isso em Jeremias 18, 22, e depois no capítulo 38, né, ele diz: abriram uma cova para me prender, e puseram armadilhas para os meus pés. Ele diz: estou atolado na lama, no capítulo 38,
Ele estou atolado na lama. O poço que me jogaram não tinha água, tinha lama lá no fundo. Eu fiquei preso na lama. E em Lamentações 3:53, ele fala a mesma coisa. Me lançaram numa cova para me destruir. E até jogaram pedras em cima de mim. Então, como Jeremias, Davi, Daniel, José, experimentaram alguma coisa assim. José, os próprios irmãos jogaram ele numa cova, num poço. E a palavra de Deus está dizendo que Deus vai lá no fundo nos socorrer. Quando nós somos jogados, ou quando nós enfrentamos esse tipo de poço na vida, de cova, de cisterna, Deus vai lá nos socorrer. Eu não sei que tipo de situação difícil você está vivendo, que pode ser comparada com uma cova, um poço, uma caverna. Não sei que tipo de problemas você está enfrentando, que tipo de provação, que tipo de tempestade, talvez uma enfermidade, talvez um problema financeiro, talvez um problema familiar que tanto nos afeta, que é um tipo de cova, de situação difícil, de beco sem saída, que você não encontra saída. Não é? Então Davi diz, tirou-me de um poço. Tem uma tradução que diz, eu estava numa fossa, poço de perdição, num tremedal de lama. Você pode imaginar, olha a descrição que ele dá aqui, de um atoleiro, de um charco de lodo, de uma situação que o prendia, que o segurava, tá? Que ele não podia agir, que ele ficava sem solução. Então, eu assim, pensando nessa lama, além do poço e pensando na lama, o que poderia ser lama em nossa vida? Algum tipo de corrupção, algum tipo de mentira, vida mentirosa, desonestidade. Lama pode ser imoralidade, lama pode ser infidelidade ao cônjuge, lama pode ser prostituição, lama pode ser pornografia, pedofilia, incesto, lama pode ser vícios diversos, hipocrisia, lama pode ser vida dupla, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus conhece nosso coração, Deus conhece nossa vida. Poço pode ser incredulidade, pode ser comparado com uma depressão que prende a pessoa, que a pessoa fica sem ação, medo, ansiedade e até uma enfermidade. Tudo isso, o que Davi está falando aqui, pode se encaixar em tudo isso, irmãos. Nos poços de hoje, nas lamas de hoje, nas cisternas de hoje, que nos prendem e que nos fazem sofrer. Antigamente, hoje não se fala muito não. Quem ouviu falar de areia movediça? Quem ouviu? Bom, então, não só eu não, os jovens também já ouviram falar disso, né? Mas no Espírito Santo falava muito sobre isso, tem lugar no Rio Doce que tem areia movediça, e tinha gente que sumia lá mesmo. Gente, o que é isso? As pessoas somem, em determinado lugar do rio, sumiu. Vocês lembram daquele ator, Domingos Montagnier, que estava fazendo uma filmagem, acho que era um Sergipe, Alagoas, sei lá onde é que, filmagem aí de uma novela, Rio São Francisco. Bom, beleza, hein? Então, estava no auge até da sua carreira, eu acho que sim,
E aí, numa folga, ele foi nadar lá com outra atriz, Camila Pitanga, né? E aparentemente o rio, beleza, assim, não estava até entre rochas assim, de repente o homem some, parece que um redemoinho, alguma coisa assim, suga o homem. Quase 20 metros de profundidade. Depois os bombeiros foram tentar achar o corpo, só acharam vários dias depois e longe. Mas ele não conseguiu. Ele foi sugado. Irmãos, há coisas na vida que parece que querem nos tragar, nos sugar, nos afogar, acabar com a nossa vida. E quantas vezes isso acontece, irmãos? Davi está se referindo a um tipo de coisa assim. Ele diz: tirou-me de um poço de perdição. Perdição. Agora, o que eu gosto aqui, irmãos, é que ele diz assim, ele não diz, eu saí do poço, eu consegui vencer, não. Olha o que ele diz, o Senhor que me tirou. Foi o Senhor que me tirou. Foi o Senhor que me resgatou. Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós reconhecemos a mão de Deus. Quantos livramentos, irmãos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas Deus já me livrou de tantas coisas. E você também. Deus poupou minha vida quantas vezes? E a sua também. Talvez você nem tenha percebido. Deus fez isso. E Deus faz assim. E aí, tem gente que dá crédito a outro, né? Não reconhece que é a mão de Deus. Tirou-me de um poço de perdição. Na internet tem uma notícia de um chinês, Xiang Shen, um jovem de 25 anos que estava caminhando na beirada de um rio à noite, e ele se desequilibrou e caiu. Parece que tinha uma mureta, alguma coisa assim, ele caiu e ficou na lama até a cintura. Está na internet isso, irmãos. E ele ficou lá 7 horas, preso, tentando sair, e não conseguiu. No outro dia, alguém viu e chamaram os bombeiros, foram socorrê-lo. Aí perguntaram a ele, por que você não pediu ajuda? Você inclusive está com o seu celular aí, olha só, por que você não pediu socorro? Sabe o que ele disse? Eu estava com vergonha. Está lá na internet, irmãos. Eu estava com vergonha de pedir socorro. Às vezes, irmãos, a pessoa pode pedir socorro a Deus, sabe que Deus vai socorrer, mas ela tem vergonha. Ela não quer se expor, ela não quer demonstrar isso. Tem gente que esconde a situação que está vivendo, camufla. Por quê? Adianta alguma coisa? Nós temos que abrir o coração para Deus e sair dessa situação que nós nos encontramos. O Senhor me socorreu. O Senhor me socorreu. Busque o Senhor, peça ao Senhor, deixe Deus ajudar você.
Deixa de lado essa incredulidade. Deixa de lado o pecado, essa coisa que está sujando sua vida. Está acabando com você, te levando cada vez mais para o abismo. Te levando cada vez mais para o abismo, uma situação cada vez mais profunda. E você precisa dar um jeito nisso. Deixar Deus te resgatar. Não sinta vergonha não, meu irmão. Não sinta vergonha. Busque a Deus. Eu gosto da experiência de Pedro, quando andou sobre o mar e depois afundou e faz uma oração bem objetiva. Qual foi? Senhor, salva-me. Você pode pensar num pescador experiente, líder de um grupo de pesca, de uma firma, não é? De pesca, um homem experiente, talhado, a sua pele, né? De pescador, do sol, queimado, um homem, você acha que ele não sabia nadar? Mas quando ele está afundando, ele pede socorro a Jesus. Diante dos amigos que estavam ali. Senhor, salva-me. Como é importante, irmãos. Tem gente que pensa assim, quando eu tiver sem problemas, sem dificuldades, aí eu vou para a igreja. Aí eu me entrego a Jesus. Não, não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que você tem que ir a Jesus como você está. E Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai transformar a sua vida. Nem esperar. Quando é que vai ser? Vai ficar adiando, com vergonha. Busque a Jesus o mais rápido possível. Clame o Senhor. E Jesus vai fazer como fez com Pedro. Estendeu a mão. E vai te erguer. Tirar desse atoleiro, dessa situação difícil que você se encontra. E por último, volte ao texto. O último motivo de razão de louvor, né, de uma nova canção, é porque Deus restabelece nossa vida. Olha só, verso 2, a parte B. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha só como a palavra de Deus é maravilhosa. Quer dizer, Ele socorre, tira daquela situação e coloca a pessoa no lugar seguro. Olha, que coisa maravilhosa, irmãos. Tem um contraste aqui entre atoleiro e rocha, pés escorregadios e pés firmes. Há um contraste aqui. Ontem tivemos a rocha é Cristo. A rocha é Jesus. É isso que a Bíblia diz. Agora, resgatado, o Senhor vai me colocar os meus pés firmes. Ele vai me colocar em uma nova situação. Ele vai restaurar a minha vida. Ele não só me tirou da lama, Ele vai agora conduzir a minha vida. A sua bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Então Jesus faz assim, irmãos. Ele não se contenta em nos tirar do lodo, da situação difícil, do poço, da lama. Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha. Ele dá sentido à nossa vida. É um novo caminhar. É segurança. Quem anda com Jesus, anda com segurança. A vida que Jesus dá, Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida o quê? Abundante. A presença de Jesus é algo maravilhoso, irmãos, que faz toda a diferença.
Há um hino que a gente canta que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. O estribilho diz assim: a minha fé e o meu amor estão no Senhor. Agora melhorou, né? A letra original em inglês diz assim: em Cristo, a rocha sólida, eu permaneço. Todos os outros terrenos são areia movediça. Interessante, né? Todos os outros terrenos são arenosos. E a gente lembra logo das duas construções, né? Dos dois construtores, um que edificou sobre a rocha e o outro sobre a areia. É assim que Jesus faz, irmãos. Ele pega a nossa vida e dá estabilidade, dá um novo sentido, um novo rumo. Mas nós precisamos fazer o quê? Primeira coisa, clamar. Clamar. Humildemente, clamar por socorro, porque Ele atende a oração. Deixar Jesus nos guiar, nos pegar pela mão e nos erguer, nos levantar, firmar nossos passos e caminhar segundo os ensinos da sua palavra. Davi faz isso. Olha os motivos que Davi tem para ter um novo cântico nos lábios dele. Podem ser os seus motivos. Já podem ser, que isso é de fato, de verdade, já fazem parte dos seus motivos, mas talvez na vida de algumas pessoas precisa fazer parte agora. Precisa ser uma experiência nova, porque Deus quer ouvir sua oração. Deus quer ouvir sua oração, se ela vem lá de dentro do seu coração, se ela é sincera, se ela é cheia de fé. Deus quer te erguer, te levantar, te tirar de uma situação difícil. Deus quer fazer isso. Ah, minha vida é assim mesmo. Eu nasci para sofrer assim. Eu nasci, é minha sina, é meu destino. Não, não é. Não, não é. As coisas podem mudar a partir do momento que você queira mudar, confiando em Jesus, colocando sua vida nas mãos de Jesus. Talvez você tenha ouvido isso tantas vezes, né? Mas Jesus quer fazer isso na sua vida, restaurar sua vida, seus passos, seu rumo, seu futuro. Eu fico imaginando, e você certamente também, quando o filho pródigo sai da lama, do meio dos porcos, e ele volta. E ele volta. Volta com a decisão de clamar, de pedir perdão ao Pai. E ele vem. E ele tomou uma decisão. Ele sai e vai em direção ao Pai. Eu fico imaginando essa cena, irmãos. O pai no portão da sua casa, talvez na porteira da sua fazenda, e o filho chegando, aquela figura maltratada, roupas sujas, talvez rasgadas, aquela figura chegando, e o pai, irmãos, o pai não estava assim não, não foi assim não. O pai estava assim, exatamente como Jesus morreu, naquela cruz, assim, esperando o filho. E aquele filho foi recebido com toda alegria. E ele foi restaurado, perdoado, restaurado, a condição de filho que ele renunciou um dia. E ele é restituído. Irmãos, é assim que Deus faz conosco. E Davi encerra então o Salmo no verso 17.
Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Que maneira maravilhosa de encerrar o salmo, que pode ser a sua vida hoje. Curva sua cabeça, por favor. Fala para Deus. Fala para Deus. Não sei o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Na verdade, até sei. Não sei de sua vida particular. Mas é bem possível que você tenha vindo aqui hoje, não por acaso. Deus quer te erguer. Jesus quer te levantar, tirar dessa situação horrível, talvez até a lama intelectual, talvez o poço do orgulho, da vaidade, da soberba. Não só de coisas erradas, pecaminosas, mas de situações de embaraços da vida. O apóstolo Paulo fala de pecados e embaraços. Não sei que tipo de embaraço sua vida está, que tipo de nó fizeram na sua vida, mas Jesus é especialista em tirar embaraço, desfazer nós, e nos dá uma vida livre, nos dá realmente liberdade, tirar esse vazio que o mundo não pode preencher. O mundo não pode preencher. Os prazeres deste mundo não podem preencher esse vazio. Só Jesus. Então busque a Jesus. Busque a Jesus nesta hora. Nós vamos fazer o seguinte, vamos cantar. Fique de pé, por favor. Se você quiser vir para a oração, a ideia de você vir aqui à frente não é para te expor. Se você quiser, você não vai fazer um favor ao pregador, deixar o pregador mais satisfeito. Ficamos alegres sim, com decisões sinceras. Claro que isso alegra a alegria aqui no céu, mas é por você, uma atitude, um passo de fé, uma ação, uma decisão. Não sei a situação que você está enfrentando, mas sei que Deus tem poder para tirar você dessa situação. Deus tem poder e quer fazer isso. Seja você membro da igreja ou não, cristão ou não, Deus pode e quer fazer isso. Você crê ou vai ficar com vergonha? Então, enquanto estivermos cantando, se você quiser deixar seu lugar e vir à frente para a oração, eu terei prazer em orar com você aqui.